A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel e sou um discípulo de Emanuel. Tenho compromisso com o Pai e o Filho de pregar a palavra segundo a reta justiça. Tema de hoje: saindo da Babilônia. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela, e nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, do verso 2 ao 28. Esta é a ordem expressa do Criador para seus filhos que têm o seu prazer na sua lei. Depois de ouvir a ordem do Criador, vamos conhecer um pouco sobre a Babilônia e estudar com muito cuidado. Porque para sair da Babilônia é preciso saber quem é a Babilônia, conhecer seus fundamentos e o perigo que ela representa para o povo do Criador. Então é muito temerário sair da Babilônia sem um guia. Esse guia tem que ser fiel e verdadeiro, que conheça bem os laços do maligno. E este guia é o Verbo. Para vencer a Babilônia e se livrar dela com sucesso é preciso estar instruído e iluminado pelo Verbo. Porque a Babilônia vem desde o princípio, e é um espírito. Aquele mesmo que através da serpente seduziu Eva, para não cumprir as ordens do Criador. E Eva por sua vez derrubou Adão. Tempos depois se levantou na pessoa de Nimrod, para construir uma torre que chegasse até o céu para rivalizar contra o Criador. E mais uma vez desviando o povo de cumprir as ordens do Criador. Mas o Criador destruiu a torre e confundiu as línguas e assim dispersou o povo. Porém o Espírito não se deu por vencido e fundou a cidade da Babilônia, a grande Babel. Babilônia é uma sociedade organizada contra o Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Israel e seus mandamentos. Babel tem sua própria legislação para confrontar os mandamentos do Criador. Podemos observar que o Criador interviu na criação da torre e também no reinado babilônico. Porém, a Babilônia reaparece agora dentro da sociedade de Israel, seduzindo, enganando, escravizando e matando os servos do Altíssimo, na pessoa de Jezabel, a rainha fenícia, e seu marido o rei Acabe. E mais uma vez o Criador interviu através do profeta Elias, que anunciou a morte de Jezabel e seu marido. Em seguida o Criador envia o general Jeú, e assim Israel ficou livre desse grande mal. Mais adiante o espírito de Jezabel aparece nas 7 igrejas da Ásia como profetiza, na igreja de Tiatira. Vamos ver o que disse o Criador para o anjo da igreja que é o pastor. Apocalipse 2 verso 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Mas ela não quer arrepender-se, portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Agora já temos um conhecimento básico e sólido para sair da Babilônia. Mesmo assim devemos ter muito cuidado para que ao sair da Babilônia, sem perceber, podemos levar a Babilônia conosco. Igualmente aconteceu comigo. E por quê? Por falta do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Vamos dar como exemplo o povo de Israel que através de Moisés saíram do Egito. Eles saíram do Egito, porém o Egito não saiu deles, por isso pereceram no deserto. Exceto Josué e Calebe, que eram fiéis em tudo ao Criador. E assim devemos tomar cuidado, pois isto pode acontecer conosco. Então todo cuidado é pouco com a Babilônia. Aquele que no princípio era o Verbo nos deu o seguinte aviso: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10 verso 10.
Aquele que no princípio era o Verbo agora também é o nosso Salvador, guia e instrutor, que vai nos conduzir no caminho da vida e assim romper definitivamente com a Babilônia. O Messias disse. João 3 verso 11 Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos. Este é meu testemunho. Me converti na Babilônia, frequentava os cultos com fervor, estudei na escola dominical, aprendi a cantar, tocar, participei do grupo musical, aprendi a dirigir o culto, expulsar demônios, orar pelos enfermos. E fazia tudo isto com muito amor, pensando que de fato estava servindo o Criador. Até descobrir que as leis da Babilônia são contra as leis do Criador. Isto criou uma situação muito difícil. Porque o inimigo, através do pastor, já tinha me corrompido com muitos ensinamentos de Jezabel. Eu confesso que já estava tão contaminado pela doutrina de Jezabel, que eu chegava a desprezar a primeira aliança como me ensinaram. E como eu saí desta situação? Havia no meu coração um grande desejo de viver uma vida conforme ao Evangelho. Então comecei a questionar o pastor porque a congregação não vivia segundo os mandamentos do Salvador. Vou dar apenas 3 exemplos. Porque a igreja saudava como modelo a paz do Senhor, e não conforme ao Evangelho. Confira. João 20 verso 21 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A resposta do pastor foi: não está errado, porém se eu colocar em prática esta saudação na igreja vão sair todos os membros. Próximo exemplo. Porque não praticavam o ósculo, está escrito que todos os santos se saudam. Confira. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16 versículo 16. A resposta do pastor foi: Miguel, se a minha esposa praticar o ósculo vão dizer que ela está me traindo. Eu repliquei: e então por que o Senhor não pratica? Ele respondeu: vão dizer que eu sou efeminado. Próximo exemplo. Por que não lavar os pés se o Salvador nos deu como dever lavar os pés uns dos outros? João 13 verso 7 Responder-lhe Jesus: o que faço agora, não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. 8 Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés? Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Compreendeis o que vos fiz. Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então eu lhe perguntei: por que não obedecer os mandamentos do Salvador, pois ele é o dono da igreja? Ele respondeu, tomado de grande irritação: a igreja é de Jesus, mas quem manda sou eu. Portanto não vou lavar pé fedorento de ninguém. Mediante todas as insubordinações ao Evangelho, eu entendi que estava no lugar errado. Isso é, na Babilônia. E saí de lá, mas levando nas costas todas as cargas religiosas da Babilônia. Esta é a primeira parte desta história tão importante e necessária para os que querem realmente se livrar dos laços mortais da Babilônia. Termino com este verso. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Onde Satanás habita, Apocalipse 2 verso 13. A paz esteja com todos. Amém.